Glória a Deus. Glória ao Senhor nesse dia. Vamos salmodiar ao Senhor. Hoje o Salmo 78. A salvação que Deus concedeu a Israel, a rebelião contra ele. Deus escolheu Judá e Davi para pastorear Israel. Escutai a minha lei, povo meu. Inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola. Proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que a fizesse conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse. Os filhos que nascessem se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança. E se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. E não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, retrocederam no dia da peleja. Não guardaram o concerto de Deus e recusaram andar na sua lei. E esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver. Maravilhas que ele fez à vista dos seus pais na terra do Egito, no campo de Zoan. Dividiu o mar e os fez passar por ele. Fez com que as águas parassem como num montão. De dia os guiou como uma nuvem e toda a noite com um clarão de fogo. Fendeu as penhas no deserto e deu-lhes de beber como de grandes abismos. Fez sair fontes da rocha e fez correr as águas como rios. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando ao Altíssimo na solidão. E tentaram a Deus nos seus corações, pedindo carne para satisfazerem o seu apetite. E falaram contra Deus e disseram: poderá Deus, porventura, preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha e as águas correram dela. Rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão ou preparar carne para o seu povo? Pelo que o Senhor os ouviu e se indignou. E acendeu um fogo contra Jacó. E furor também subiu contra Israel. Porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Posto que tivesse mandado as altas nuvens, e tivesse aberto as portas dos céus, e fizesse chover sobre eles o maná para comerem, e lhes tivesse dado trigo do céu. Cada um comeu o pão dos poderosos. Ele lhes mandou comida com abundância. Fez soprar o vento do oriente nos céus e trouxe o sul com a sua força. E choveu sobre eles carne como pó, e as aves de asas como a areia do mar. E as fez cair no meio do seu arraial, ao redor de suas habitações. Então comeram e se fartaram bem, pois lhes satisfez o desejo. Não refrearam seu apetite. Ainda lhes estava a comida na boca, quando a ira de Deus desceu sobre eles e matou os mais fortes deles e feriu os escolhidos de Israel. Com tudo isso, ainda pecaram e não deram crédito às suas maravilhas, pelo que consumiu seus dias na vaidade e os seus anos na angústia, pondo-os ele à morte. Então procuravam e voltavam, e de madrugada buscavam a Deus. E lembravam-se de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo, o seu Redentor. Todavia, lisonjeavam-no com a boca e com a língua lhe mentiam, porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis aos seus concertos. Mas ele, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Antes, muitas vezes, desviou deles a sua cólera e não deixou despertar toda a sua ira, porque se lembrou de que eram carne, um vento que passa e não volta. Quantas vezes o provocaram no deserto e ofenderam na solidão? Voltaram atrás e tentaram a Deus e duvidaram do Santo de Israel. Não se lembraram do poder da sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário.
como operou os seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoã, e converteu em sangue os seus rios e as suas correntes, para que não pudessem beber. E lhes mandou enxames de moscas que os consumiram e rãs que os destruíram. Deu também ao pulgão a sua novidade, o seu trabalho aos gafanhotos, destruiu as suas vinhas com raiva, com saraiva, e os seus sicômoros com pedrisco. Também entregou o seu gado à saraiva e aos coriscos os seus rebanhos, e atirou para o meio deles, quais mensageiros de males, o ardor da sua ira, furor, indignação e angústia. Abriu caminho à sua ira, não poupou a alma deles à morte, nem a vida deles à pestilência. E feriu todo o primogênito do Egito, primícias da sua força nas tendas de cão. Mas fez com que o seu povo saísse como ovelhas e os guiou pelo deserto como a um rebanho. E os guiou com segurança e não temeram, mas o mar cobriu os seus inimigos. E conduziu-os até o limite do seu santuário, até este monte que a sua destra adquiriu, e expulsou as nações diante deles, e dividindo as suas terras, lhas deu por herança, e fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Contudo, tentaram e provocaram o Deus Altíssimo, e não guardaram seus testemunhos, mas tornaram atrás e portaram-se aleivosamente como seus pais, e viraram-se como um arco traiçoeiro, pois lhes provocaram a ira com seus altos e despertaram-lhe o zelo com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isso e se indignou e sobremodo aborreceu a Israel, pelo que desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda que estabelecera como sua morada entre os homens, e deu a sua força ao cativeiro e a sua glória à mão do inimigo. Entregou seu povo à espada e encolorizou-se contra a sua herança. Aos seus mancebos consumiu-os o fogo, e as suas donzelas não tiveram festa nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada, e as suas viúvas não se lamentaram. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que o vinho excitasse, e feriu os seus adversários que fugiram, e os pôs em perpétuo desprezo. Além disso, rejeitou a tenda de José, e não elegeu a tribo de Efraim. Antes elegeu a tribo de Judá, o monte Sião, que ele amava. E edificou seu santuário como aos lugares elevados, como a terra que fundou para sempre. Também elegeu a Davi, seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas. De após as ovelhas pejadas, o trouxe, para apacentar a Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança. Assim os apacentou, segundo a integridade do seu coração, e os guiou com a perícia de suas mãos. Abba, nós te agradecemos por essa palavra. Desperta em nós o que o Senhor já fez. Ensina-nos a repassar às gerações as suas grandezas, Senhor, para que todos saibam que o Senhor, tu és o Deus Todo-Poderoso e não há ninguém como o Senhor. Nós te amamos, nós te honramos. Queremos te dar honra e glória todos os dias da nossa vida. Eu te amo, Senhor. Amém? Deus abençoe.